dia. Faz parte do protocolo a gente dizer que está muito feliz e agradecer, mas eu queria que vocês não entendessem isso como uma questão formal. Para mim, sempre muito revigorante estar no meio de mulheres lutadoras, ouvir homens que se pretendem também na construção de uma luta contra o patriarcado, isso também nos é muito importante. Então, eu queria, de fato, agradecer verdadeiramente a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que é uma grande honra estar ao lado dessa mulher que indescritível admiração, a guerreira, a companheira aí de uma jornada já de algumas lutas em comum. E conhecer o Rafael, que é um dos grandes amigos em comum, que realmente a propaganda foi correta. Você me parece um homem diferente. Então, assim, para a gente começar, você me controla. Esse tema, né, sobre a trajetória do feminismo na luta de classes, ele é imenso. A gente poderia passar em um semestre conversando sobre ele. Então, obviamente, a gente faz algumas escolhas, alguns recortes para tratar aqui. Então, pensando a programação como um todo, como a companheira Nalu vai estar à tarde tratando das mulheres nas revoluções, e certamente isso vai, né, certamente ela dará muito bem conta dessa tarefa, pela sua competência já conhecida de nós, ela já vai certamente fazer um passeio nessa trajetória da importância das mulheres, inclusive nos processos revolucionários e, portanto, na luta de classe. Então, não sei se eu escolhi bem, mas o objetivo dessa fala é a gente tentar trabalhar, fundamentalmente, alguns impasses, mitos e equívocos sobre essa relação da mulher e luta de classe, sobre a importância do feminismo para a luta de classe. E à medida que eu for tratando de alguns, na verdade, que a gente vai chamar de mitos e equívocos, ao mesmo tempo a gente vai tentar, ao passo que a gente vai tentar desconstruir esses mitos e equívocos, está mostrando como o feminismo ele é fundamental para a construção de uma outra sociedade. E aí, eu começo refletindo sobre um diálogo que uma vez eu tive com um companheiro e que ele me disse, ele leu um texto meu que falava sobre feminismo e marxismo, e ele disse assim, tinha gostado do texto, mas achava que a gente, feministas, marxistas, se preocupavam muito em estar o tempo inteiro afirmando qual é a importância do feminismo para a luta de classe. Parece que a gente precisa justificar o tempo inteiro. E é claro que isso não vem do nada. A gente enfrenta realmente uma série de resistências por parte de muitos, principalmente por parte de muitos companheiros, que não percebem, não compreendem a importância do feminismo. E aí a gente tenta afirmar que o feminismo é importante porque ele vai fortalecer a luta de classe. E aí esse companheiro me disse assim, mas tem questões que vão para além disso. Vocês não precisam estar o tempo todo justificando. O feminismo ele é importante, mesmo que diretamente algumas bandeiras não contribuam diretamente para a luta de classe. E eu fiquei refletindo e ele tem absoluta razão nisso. Eu passei até um pouco mais de cuidado sobre isso. Porque, de fato, há algumas questões que antecedem, não que sejam dissociadas, não que não contribuam, mas antecedem, inclusive, o próprio processo de formação da consciência de classe e da própria luta de classe. O que eu estou querendo me referir com isso? Por exemplo, quando a gente analisa a questão da violência contra a mulher, a gente sabe que todas as mulheres, pela sua condição de mulher nessa sociedade, estão expostas a sofrer múltiplas violências, independente da classe. Independente, não indiferenciadamente. É claro que a gente sabe que mulheres da classe trabalhadora, mulheres negras da classe trabalhadora sofrem uma série de violências e estão mais ainda expostas a determinados tipos de violência se comparadas às mulheres brancas e se comparadas às mulheres brancas burguesas. Não tem dúvida disso. Mas também não podemos negar que mulheres burguesas também sofrem violência. O que isso nos diz? Não podemos negar que, por exemplo, embora uma burguesa explore outra mulher no trabalho doméstico, por exemplo, elas são responsáveis pela casa, ainda que seja para contratar uma outra. Elas são responsáveis por organizar. Então, há uma lógica de estruturar as relações sociais, que aí vem exatamente com base no patriarcado, que antecede o capitalismo e é incorporado pelo capitalismo, mas há uma lógica de organização das relações sociais que antecede a própria estruturação de classe.
Mas, obviamente, que nessa sociedade de classe, o sistema patriarcal ele é incorporado. Mas o que eu estou querendo refletir em torno dessa questão é que há algumas bandeiras, há alguns passos que nós mulheres precisamos dar que são fundamentais e são indispensáveis, ainda que eles não estejam diretamente vinculados com o processo revolucionário em si. Mas que também, sem esses passos, não haverá um processo revolucionário como nós queremos. Ou seja, não haverá o socialismo que nós queremos. Vou exemplificar o que eu estou querendo dizer. No processo de formação da consciência de classe, para a classe trabalhadora, isso é um passo indispensável para a organização e para a própria luta de classe. Você conseguir construir uma consciência crítica, uma consciência de classe. Isso é difícil também para os companheiros trabalhadores, porque a gente vive numa sociedade na qual o trabalho nessa sociedade é pautado em relações de alienação, de exploração, de divisão do trabalho intelectual, manual. Então isso provoca uma série de relações alienantes e, portanto, dificulta o processo de formação da consciência, certo? Isso atinge todo mundo, homens e mulheres. Mas, para as mulheres, há algo ainda mais difícil e que é anterior a essa dificuldade de ruptura com a alienação do mundo do trabalho. Porque as mulheres sofrem o que a gente chama de uma apropriação, que vai para além da questão da exploração da sua força de trabalho. Além de exploradas na força de trabalho e submetidas a relações de alienação no trabalho assalariado, no trabalho precarizado, enfim, nós sofremos um processo de apropriação sobre o nosso corpo, o nosso tempo e o nosso trabalho também. Essa apropriação está vinculada ao que a gente chama de sexagem, que é o processo de coisificação da mulher. Nós nos tornamos coisa e mercadoria para além da nossa força de trabalho. Nós não somos mercadorias apenas na venda da força de trabalho. Há uma relação de apropriação sobre o nosso corpo, sobre o produto do nosso corpo, sobre o nosso tempo. E é isso que está associado a uma ideologia que a Simone de Beauvoir denomina da ideologia do outro. Que nós não existimos como sujeito voltado para si, para os nossos desejos, mas sempre para servir ao outro, tá? A ideologia do outro, que é o processo de subserviência. Então, há toda uma construção ideológica para isso, que aí a queridíssima já deu um passeio histórico riquíssimo para demonstrar como essas ideologias, simbologias vão sendo construídas ao longo da história da humanidade. E toda essa ideologia, obviamente, ela tem uma base material. E é importante a gente entender qual é a base material, quais são as relações materiais que determinam a construção dessas ideologias. Por que que foi importante e é importante a reprodução de uma cultura patriarcal que coloca a mulher como coisa, como subserviente, como se fosse algo que está vinculado, inclusive, ao marianismo, né? O modelo da Virgem Maria, aquela mãe que sempre sacrifica, que é abnegada. Mas qual é a base material disso? A gente encontra uma relação central para entender que é a divisão sexual do trabalho. Porque ela vai responder concretamente, materialmente, aos interesses de classe. Eu não vou entrar muito nessa discussão, porque mais tarde no nosso livro a gente vai falar sobre a divisão sexual do trabalho. É só para introduzir que a gente não pode esquecer que toda ideologia tem uma base material e corresponde a interesses concretos das classes dominantes. Como diz Marx e Engels, a ideologia dominante é a ideologia das classes dominantes. E por quê? Para responder aos seus interesses. Então, esse processo da apropriação da mulher nos leva à necessidade de entender que há passos que antecedem para um processo de militância, de uma consciência militante, para uma consciência de classe, a serem dados por nós mulheres. Por quê? Além de ter que romper com todos os processos de alienação que também impactam sobre a vida dos homens, nós mulheres precisamos antes conseguir nos reconhecer como sujeito e como sujeito político. Portanto, como um sujeito capaz de transformar a sociedade, mas também transformar a sua vida. De se reconhecer como pessoa.
Isso que a gente diz do feminismo. O feminismo é a ideia radical de que mulher é gente. Porque muitas vezes a gente perde essa condição. Nós não nos reconhecemos como ser dotado de capacidade política, de intervenção, de falar por si, não sempre ser sempre representado pelo outro, estar sempre servindo ao outro. Que nós temos desejos, que nós temos as nossas necessidades. E a gente poderia dar inúmeros exemplos de como essa apropriação ela se dá de tal forma brutal de que se expressa, por exemplo, na subnutrição das mulheres. As mulheres são mais subnutridas do que os homens da mesma classe, porque na divisão do alimento, como é que ele é feito? Primeiro os homens, depois os filhos, depois as filhas, se sobrar, ela come. Né? Então, essa é uma dos exemplos que a gente poderia dar de como realmente há uma apropriação sobre nós, que essa apropriação ela é algo fundamental para a gente ter uma atenção e ela antecede o próprio processo de consciência de classe. Porque como que eu vou desenvolver uma consciência de classe e lutar para a revolução se eu não me reconheço como sujeito? Então, esse é um primeiro elemento. A necessidade, portanto, da gente, nas nossas lutas, ter atenção de como que a gente consegue contribuir com o processo das mulheres se reconhecerem como sujeitos da sua vida, como sujeitos políticos, o que não é tão simples. E é algo já dado para os homens, porque dentro da cultura sexista eles são estimulados a serem os representantes, a disputar, a estar no espaço da política, enfim. Então isso é algo a ser construído por nós mulheres. E aí é um elemento fundamental para que isso aconteça. É o que a gente chama de sair de casa. Os homens, eles são sempre estimulados a sair de casa. Esse sair de casa, veja, tem uma dimensão literal em si, mas também várias questões simbólicas e concretas que envolvem esse movimento de sair de casa. Dentro do campo do feminismo materialista, a gente tem várias análises interessantes que colocam que dentro do processo da divisão sexual do trabalho, as mulheres sofrem uma restrição de mobilidade. Alguns chamam até de confinamento doméstico. Vamos entender isso e qual é a importância disso para o processo de ruptura com a apropriação que nós sofremos e, portanto, para o nosso reconhecimento como sujeito. Primeiro passo para a gente conseguir se perceber e se construir como uma militante, como alguém inserido no processo de transformação da sociedade. E aí eu queria registrar aqui um agradecimento especial às companheiras do MMC, que foram fundamentais para a gente chegar a alguns desses entendimentos aqui, no processo de pesquisa que nós fizemos, assim como a Marcha Mundial de Mulheres e também a Articulação de Mulheres Brasileiras. Mas eu destaco em especial o MMC, porque essa dimensão do sair de casa, ela foi muito clara em todos os depoimentos que nós fizemos, de como que é difícil romper com esse aprisionamento, entre aspas, do âmbito do privado e se reconhecer como um sujeito político, que pode e deve sair de casa, e as dificuldades de mobilidade mesmo. Por exemplo, ir para um intercâmbio, uma formação, um ato que exige você passar 1 ou 2 dias fora de casa. Como fazer isso? E aí muitos têm as estratégias de deixar a comida previamente preparada, quando chegar lá, a louça acumulada, deixar tudo encaminhado, e depois vai se rompendo com isso. À medida que se insere nas lutas, né, e se percebe que isso não é uma obrigação da mulher. O sair de casa exige o enfrentamento de um conflito, que é de sair do lugar socialmente atribuído à mulher no âmbito da reprodução social, da garantia da reprodução social, do trabalho doméstico, do cuidado com as crianças, com o marido, idosos, filhos, filhas, etc. Então, é como se você deslocasse esse lugar que socialmente lhe é imposto. E isso exige uma série de enfrentamentos, de conflitos no seio da família. E como diz o Che Guevara, é o lugar mais difícil de fazer revolução. E o feminismo começa aí, dentro de casa. Com as pessoas que a gente tem vínculos de afeto e que a gente tem que enfrentar muitas vezes. Então, o sair de casa ele é fundamental para esse deslocamento desse papel de subserviência e subordinação atribuído historicamente às mulheres. Então, eu queria destacar esses dois, que não são exclusivos, obviamente, mas esses dois elementos
como algo que antecede, inclusive, o processo de organização, uma luta de classe. Porque sem ele também não vai haver isso. Que é, portanto, esse reconhecimento, essa reapropriação de si e esse processo de sair de casa. Que à medida que depois a gente consegue se inserir em organizações, se reconhecer na luta das outras mulheres, a gente vai adquirindo e tem condições de adquirir um processo de consciência militante e feminista. Bom, passemos então. Então, eu queria, é nesse sentido que eu falo que há coisas que antecedem e que, ainda que não esteja diretamente ligada ao processo revolucionário também, sem isso, a gente não tem como pensar numa outra sociedade. Nesse entendimento, o próprio Lenin, ele vai reconhecer essa importância quando ele diz o seguinte: não se pode assegurar a verdadeira liberdade, não se pode edificar a democracia, se não tirarmos a mulher da atmosfera brutal do lar e da cozinha. E aí o Lenin conclui: enquanto as mulheres não forem chamadas a participar livremente da vida pública em geral, cumprindo também as obrigações do serviço cívico permanente e universal, não pode haver socialismo, nem sequer democracia durável. Claro que tem algumas questões aqui que a gente pode analisar, né? Porque não são os homens que vão nos retirar, somos nós que temos que sair de casa. É claro que as mulheres não vão ser chamadas à participação, somos nós que temos que ir participar e conquistar o nosso espaço. Se a gente for esperar por isso, companheiros, infelizmente esse processo não vai ser realizado. Mas há um reconhecimento, portanto, dessa importância da vida pública e política das mulheres por parte do Lenin. Agora a gente vai passar um pouquinho a trabalhar alguns mitos e equívocos em relação à compreensão da relação entre feminismo e luta de classe. Dentro do campo da própria esquerda. Porque essa trajetória do feminismo no seio da esquerda, ela foi permeada por tensões e por muitas incompreensões. Então foi recurso de muitos esforços e de muitas batalhas que as mulheres vêm conquistando algum espaço no campo da esquerda, mas que ainda hoje a gente precisa estar superando, né? Nem todos os dilemas e impasses foram devidamente ou suficientemente superados. Bom, um primeiro equívoco, mito, que é muito difundido ainda no seio da esquerda, ainda hoje, é que o feminismo ele divide a classe. E aí a gente vai tentar analisar isso. Porque o feminismo ele não divide a classe, mas ele potencializa a classe, a luta de classe. A gente vai tentar deixar isso, vai colocar algumas reflexões nessa perspectiva. Até a década de 70, mais precisamente, a Helene falou um pouco sobre a questão do trabalho, e nessa análise do mundo do trabalho, que a gente concorda com essa crítica, que ele não inicia na década de 30, mas, do ponto de vista das mulheres, a percepção das relações de sexo no trabalho, no Brasil, só foram dadas, tem um marco aí, que é o livro da Safiotti, Mulher na Sociedade de Classe, no final da década de 60. Essa discussão no campo da sociologia do trabalho ela passa realmente a existir na década de 70. Portanto, é muito recente. Porque a classe trabalhadora ela não é homogênea, e aí vem um outro clássico, né, de análise dessa perspectiva, que é da Elizabeth Souza Lobo, na década de 90, no início da década de 90, com o livro A Classe Operária entre Dois Sexos. E a gente acrescenta que a classe operária tem dois sexos, a classe operária tem raça, etnia. Porque existe uma divisão sexual do trabalho, existe uma divisão racial do trabalho. E a gente poderia dar inúmeros números em relação a isso para comprovar que mulheres, e especialmente mulheres negras, sofrem com um processo de precarização no mundo do trabalho, de superexploração no mundo do trabalho, estão nos empregos mais destituídos de direitos. Então, essa percepção ela é muito recente. Então, e veio do processo de construção do feminismo. A deshomogeneização da classe não divide a classe, nos permite compreendê-la numa perspectiva de totalidade, nos permite compreender as particularidades dessa classe. Então,
a classe ela não é uma massa homogênea, ela possui particularidades. E à medida que a gente consegue perceber isso não é para nos dividir, mas é para nos compreender numa unidade dialética, mas que nós possuímos diferenças no nosso interior. E por que isso potencializa a classe, a própria de classe, e não a divide? Porque, à medida que a gente desvenda mecanismos de superexploração do nosso inimigo, do capital, a gente está fragilizando o nosso inimigo. À medida que a gente põe por baixo do tapete dimensões que são relações que são estruturais no trabalho, como as relações étnico-raciais e de sexo, a gente está contribuindo para um processo de análise crítica e nos dando condições, inclusive, de combater processos de superexploração. Porque o capitalismo, ao longo da sua história, ele se apropriou do racismo e do patriarcado, não foi à toa. O racismo, por exemplo, do ponto de vista ideológico, de se atribuir à população negra inferioridade, tudo que é feio, que não tem intelecto, cidadão de segunda classe, vem de onde? O processo de escravidão, por exemplo, a raiz do racismo aqui no Brasil, e mesmo também do genocídio com relação aos índios, vem de onde isso? Tem interesses de classe em relação a isso? É óbvio que sim, para superexplorar aquela força de trabalho. Da mesma forma, em relação ao patriarcado, a inferiorização e desvalorização das mulheres é funcional, assim como o racismo, à lógica de produção e reprodução do capital, à medida que se constituem sujeitos desvalorizados, você tem força de trabalho desvalorizada, portanto mais suscetível ao processo de exploração e de geração de lucros. Porque no capitalismo nós não somos seres humanos. Nós somos meras mercadorias voltadas para a produção de lucro. Então, quanto mais lucro produzir, dependendo das condições, melhor. E os trabalhos bárbaros têm voltado à tona com intensidade, me refiro ao trabalho infantil, trabalho escravo e semi-escravo, a superexploração de trabalhos precarizados em relação às mulheres tem explodido novamente, inclusive no nosso país. Enfim, então, a construção e reprodução dessas ideologias, ela vem no sentido de corresponder, ou a própria incorporação dessas ideologias no capitalismo, vem no sentido de corresponder a interesses de classe. Portanto, a gente precisa compreender de forma crítica essa própria composição da classe. E isso não é dividi-la, isso é nos fortalecer para enfrentar esse sistema capitalista. Então, uma luta anticapitalista, na nossa compreensão, ela exige necessariamente ser uma luta antipatriarcal e antirracista. E isso só tende a nos fortalecer. Aos que resistem a essa compreensão e acham que nós vamos dividir a classe com o feminismo, cabe uma reflexão de qual socialismo nós queremos construir. Que tipo de humanidade nós queremos construir. Porque aos que resistem a compreender essa importância, não tem uma outra explicação para mim, a não ser a preocupação em ter que abrir mão de alguns privilégios, como homens. Porque não é à toa que vem dos homens, essas resistências, historicamente. E aí, nesse sentido, eu queria destacar que o Rafael, ele inclusive fez uma fala nesse sentido, que o que a gente chama muitas vezes da questão das mulheres não é um problema das mulheres. Assim, quando a gente muitas vezes fala da questão racial, isso não é um problema apenas da população indígena, da população negra. Isso é um problema social, político, que pertence à humanidade. É um problema nosso, de todos nós e todas nós, que temos um vínculo com as lutas e que pretendemos construir uma outra sociedade. Portanto, a gente não compreende que a luta feminista é algo de interesse exclusivamente das mulheres, ou muito menos que é um problema das mulheres e que, portanto, a nossa organização, o nosso movimento não precisa discutir. Deixa que as mulheres discutam. No setor de mulheres, no setor de gênero. Que organização é essa? Até porque as mulheres não devem estar só no setor de mulheres, devem estar em todos os setores, nas direções da organização. Então, a gente precisa identificar quais são os enfrentamentos que a nossa organização precisa fazer.
A Safiotti tem um pensamento bastante interessante nesse sentido. Ela fala, né, que a alienação, a reificação da mulher está associada à do homem, pois quem se satisfaz com um objeto não tem necessidade de entrar em relação com outro ser humano, perdeu toda a sua humanidade. Então, o processo de coisificação da mulher ele também denuncia o próprio processo de alienação do homem na relação entre seres humanos. Porque a gente tem que tratar como seres humanos e não como coisas, que muitas vezes acaba acontecendo nas relações entre homens e mulheres, que estabelece a mulher como uma propriedade privada. Nesse mesmo sentido, o Marx vai dizer: na relação com a mulher como presa e criada da volúpia comunitária, está expressa a degradação infinita na qual o ser humano existe para si mesmo. Pois o segredo dessa relação tem a sua expressão inequívoca, decisiva, evidente, desvendada na relação do homem com a mulher e no modo como é apreendida a relação genérica, imediata, natural. Então, a pena por manter a mulher na escravidão não atinge a ninguém de modo mais profundo do que o próprio homem. Essa última frase, na verdade, é o Marx citando o Fourier. Então, a gente precisa entender que esse processo de apropriação sobre a mulher, de superexploração sobre a mulher, não é um problema somente das mulheres. Agora, obviamente que nós que sofremos isso na pele, é que somos o sujeito fundamental para a organização contrária a esse sistema. Eu me refiro à importância da auto-organização das mulheres, a importância de se ter movimentos específicos de mulheres, para a gente fazer esse enfrentamento que é histórico, né, que tem uma base aí num sistema fortíssimo, que é o patriarcado. Uma outra questão do dia do nosso tempo está esgotando. Um outro mito também recorrente é de que as mulheres já alcançaram a igualdade, que não existe esse negócio de patriarcado, isso é coisa do passado. Existe, fortemente. Inclusive os dados sobre violência, os dados no trabalho revelam isso com facilidade. A gente identifica que isso não passa de uma falsidade ideológica, né? Agora, muitas vezes as pessoas ilustram exemplos de mulheres individualmente para justificar essa falsidade ideológica. A presidência da República está com a mulher, nós temos hoje mulheres nas Forças Armadas, nós temos hoje mulheres executivos, dirigentes de grandes empresas. Isso não existe desigualdade entre homens e mulheres. De fato, nós temos alguns exemplos de mulheres que estão em postos de poder, tanto político como econômico. Mas isso não significa que é algo estrutural. São exemplos individuais e que não transformaram estruturalmente as relações entre homens e mulheres na sociedade. E aí eu vou finalizar com essa reflexão. Como nós, dos movimentos sociais, precisamos ter atenção a algumas ações para o próprio fortalecimento da luta de classe em duas perspectivas, individual e coletiva, e também ideológica e material, para tentar ser claro. Alguns que estão também para justificar esse mito de que as mulheres alcançaram igualdade dizem: na casa do meu tio, outro dia uma menina falou isso, mas na casa dos meus tios, ele é que cuida das crianças da casa, e ela que trabalha e manda em tudo. Isso acontece na sua casa dessa pessoa. Acontece em algumas outras. Mas eu pergunto, isso reflete as relações estruturalmente nessa sociedade? Não. Então, são relações mais localizadas, individuais. E que são importantes se inverter a opressão. Claro que a gente não está defendendo isso. Mas, à medida que a gente está nas nossas ações, tentando contribuir com a vida de uma determinada companheira, de outra, por exemplo, romper com os ciclos da violência, isso é fundamental. Mas precisamos pensar em ações também que impactem estruturalmente esse sistema patriarcal capitalista. Por exemplo, uma luta pela redução da jornada de trabalho. Impacta estruturalmente. Há lutas por creche, escola em tempo integral, lavanderias públicas. Isso impacta estruturalmente a vida das mulheres da classe trabalhadora. A luta por saúde pública, isso impacta
concretamente a vida das mulheres de forma estrutural. E aí penso que isso são ações que a gente precisa não perder de vista, para não se limitar, embora seja importante, a ações voltadas para dimensões individuais. Tá? Uma luta contra a violência às mulheres de uma maneira geral. Impacta, inclusive, mulheres de outra classe. Mas não é por isso que não deixa de ser importante. E até há um tensionamento dessa relação com mulheres de outra classe, que tem um diálogo da Clara Zete com Lênin, que é bem interessante, quando ela propôs um Congresso Internacional de mulheres, independente do partido, da classe social, e o Lênin preocupado pergunta, mas não há risco da gente perder, as socialistas perderem o seu programa para as burguesas? E no diálogo eles concluem que, mesmo uma derrota seria uma vitória, porque tudo que fragiliza o inimigo nos fortalece. E explorar contradições da classe dominante também nos é interessante. Então, por exemplo, expor as contradições dos valores da burguesia, expor a violência que homens burgueses fazem sobre suas companheiras, não nos leva para trás. Porque à medida que a gente fragiliza e expõe essas contradições, a gente também pode galgar aí algumas vitórias para o processo do movimento. E aí finalizo com o início da minha fala. Ainda que algumas bandeiras não estejam diretamente vinculadas a um processo revolucionário, elas não deixam de ser importantes por isso. Porque que a gente está lutando por uma outra sociedade, um socialismo que a gente quer é um socialismo sem violência contra as mulheres, é um socialismo sem opressão, sem racismo, sem explorações. Então, todas essas bandeiras de luta são indispensáveis, porque a história já comprovou que não basta, é insuficiente mudar o modo de produção capitalista. É insuficiente superar a propriedade privada, embora a gente entenda que isso também é indispensável para o processo de uma verdadeira liberdade. Mas é insuficiente para a liberdade, para o alcance da emancipação humana de forma plena. Porque a gente pode alterar o modo de produção e perdurar uma cultura patriarcal, uma cultura racista. E se a gente quer uma sociedade socialista no sentido de igualdade e liberdade plenas. Então, a gente não precisa temer, porque isso não tem nada a ver com a luta de classe, em que isso vai contribuir com a luta de classe. E, juro, para finalizar mesmo, tem uma outra questão que eu queria ressaltar também, que acaba se construindo no equívoco no seio da esquerda, eu já ouvi isso, inclusive, de falas das mulheres. Precisamos reconhecer a importância das mulheres porque nós somos mais da metade da população. Como é que a gente vai fazer a revolução sem as mulheres? Essa é uma preocupação, porque assim, é uma visão instrumental da mulher como força de trabalho político. É mais uma vez a gente tentando explorar as mulheres. Não é por isso. Poderiam ser 30% da humanidade, poderiam ser 10% da humanidade. Então, a compreensão da importância da luta feminista não é pela questão quantitativa, porque somos a maioria, então precisamos de muita gente para o processo revolucionário. É o entendimento de que o feminismo ele contribui com o processo de radicalização da democracia, desde já. O feminismo ele contribui com o processo de quebra de rupturas, inclusive nas relações entre nós. O feminismo contribui para o enfrentamento desse modelo de família nuclear, monogâmico, burguês e heterossexual. O feminismo contribui para a gente repensar os nossos valores a partir de hoje e para corresponder ao socialismo verdadeiramente democrático, livre e igualitário que a gente quer. Então, agora eu me despeço com as palavras da Simone de Beauvoir, que nada nos sujeite, que nada nos limite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Obrigada.